que nós façamos é uma breve retrospectiva do que nós vimos nas aulas anteriores, até porque nós esfriamos um pouquinho essas semanas parada aí, né? Então, para nós retomar um pouquinho o pique, né? Religar os pontos, e aí sim, depois que nós revisarmos brevemente essa parte, a gente avança já para a segunda parte. Eu queria só orientá-los que quem tiver o material das nossas aulas, né, aquelas anotações do quadro, aqueles esquemas que nós fizemos, pode ir acompanhando por ele, que fica melhor até para visualizar, e se tiverem dúvidas, assim, vocês vão intervindo, a gente vai trocando ideia, tá? E na segunda parte, que nós vamos falar da matéria nova, que são as obrigações alternativas, ali eu fiz um material que eu vou compartilhar com vocês aqui pelo Zoom, que a gente tem a opção de um quadro branco, a gente pode disponibilizar ali, e depois eu envio esse material, é como se nós estivéssemos na sala de aula, tem que aproximar o máximo possível, né? Então eu vou, como se eu estivesse montando o esquema do quadro, fica da mesma forma. E aí depois eu mando esse esquema para vocês também, tá? Via e-mail, enfim, como a gente for combinar, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. Recapitulando um pouquinho que nós vimos lá nas primeiras aulas, o que falava, dizia respeito às questões das obrigações, né? E nós vimos que para que a obrigação se configure, ela precisa pelo menos, no mínimo, né, obrigatoriamente, de 4 elementos essenciais, né? Que nós vimos que tem que ter os sujeitos, um deles chamado como credor, que é considerado o sujeito ativo, né? O outro considerado como devedor, que é o sujeito passivo, e os outros elementos são o objeto, que seria qual é o bem que está sendo negociado entre as partes, que está sendo relacionado nesse âmbito obrigacional, e, por fim, o quarto elemento, que é o vínculo obrigacional, que é através do vínculo que a gente interliga essas três peças aí do âmbito das obrigações, né? Muito bem. Seguindo essa linha, gente, nós vimos, então, que dentre as modalidades de obrigações que nós temos a obrigação, então, de dar, foi a primeira que nós vimos, né? Que é a obrigação que ela se efetiva-se, que ela se configura-se a partir da entrega do bem. Então, quando nós temos, por exemplo, numa relação de compra e venda, como a gente viu dentre vários exemplos nas aulas, em que o credor ele coloca o preço em algum objeto, algum bem, um veículo, por exemplo. Em contrapartida, o devedor ele aceita aquele preço após a negociação e é formalizada uma relação de contrato, ou seja, uma relação de compra e venda. A partir dali, nós temos já um vínculo obrigacional entre essas partes. E aí é o momento, então, gente, que nós temos que recai, né, a obrigação perante cada um desses elementos. O credor, por sua vez, ele vai ter o comprometimento, né, de entregar a coisa, no momento em que, contrapartida, o devedor de efetuar o pagamento, ou seja, o preço que foi avançado, né? Então, aí nós temos justamente a configuração desse laço obrigacional. Só que aí, gente, nós vimos que esta obrigação de dar, ela se subdivide-se, né, em obrigação de dar coisa certa e de obrigação de dar coisa incerta. Então, nós vimos que aí vai ter uma pequena diferença. Ou seja, a obrigação certa, nós até acompanho depois no material de vocês aí também, ela vai ter dois caminhos, como nós vimos, né? Ou seja, do seu cumprimento ou do seu descumprimento. Quando ela é cumprida sem nenhuma objeção, sem nenhuma falha por parte de ambas as partes envolvidas, nós vemos, né, que então ela se extingue-se. Então, cumpriu-se, tanto o credor quanto o devedor cumpriu com sua obrigação, automaticamente ela se extingue, né? Em contrapartida, o que vai nos interessar discutir de fato aqui é quando há uma incongruência, quando há algo aí que não é bem cumprido perante uma parte ou outra, nós vemos que ela tem a questão do descumprimento. E aí nós vamos ter duas situações, gente. Ou seja, quando há a perda da coisa ou quando há a deteriorização da coisa. Então, com relação à perda, a gente vai ter tanto uma quanto a outra a não entrega, mas na perda a gente tem a não entrega total do bem. É quando se perde a totalidade deste bem, né? E aí nós vimos que essa perda do bem, ela pode se caracterizar tanto como com culpa ou sem culpa do devedor, por exemplo, né? E a questão, quando ela envolve o elemento sem culpa, já estamos dizendo que o devedor, na verdade, ele não teve a intenção de produzir o ato que gerou ou que incidiu, né, na perda total deste bem ou desta coisa, né? Então, significa dizer que na verdade, ele não está recaindo a questão da responsabilidade civil dele, né? Foi alguns exemplos que nós demos até a aula passada, nas nossas aulas lá. O exemplo do veículo, vocês vão lembrar, que quando o credor ele adquire na concessionária, em contrapartida, ele vai aguardar a entrega daquele bem. Digamos que a empresa vai enviar um funcionário para entregar o bem. E digamos que no percurso lá, a gente usou até um exemplo para não esquecer, né, ficar na memória de cada um aí, no que tange aquele meteoro, aquele asteroide, né, que caía no veículo e caracterizava a perda total do bem.
automaticamente, ou seja, a empresa, o credor, né, ele não teve sequer participação no que tange ao dano do veículo, ou seja, ele não teve culpa nesta questão da relação. Então, aí significa dizer que esta situação aí, gente, na verdade, é o quê? Nós temos, então, uma classificação sem culpa por parte do devedor. Tá? Então, aí o que vai acontecer nesse caso? O credor, ele tem o direito de escolha nesse momento, no que tange, ele pode exigir, por exemplo, ou um outro bem em substituição, né, da mesma classificação daquele, então, ou, em contrapartida, ele pode pedir o valor do bem, né? Então, de volta, o retorno do bem. O que não vai incidir nesse caso, que a gente viu, é a questão das perdas e danos. Que as perdas e danos, em contrapartida, gente, ela só vai incidir na questão ali quando há com culpa, tá? Pessoal, só pedir uma gentileza, não sei se vocês puderem só desligar o microfone de vocês, por enquanto, né? Ou quando for falar, só religá-lo, porque senão às vezes dá um barulho no fundo aí e acaba afetando, tá? Obrigado, gente, senão fica ruim a comunicação. Oi, diga lá, Cleber. Consigo? Eu tenho aqui o microfone meu, não é esse, né? Deixa eu ver aqui. Enfim, depois eu verifico com mais calma. Vamos aprendendo. Hã? Uhum. Participantes. Daí eu tenho que clicar de cada um, né? Deixa eu... Sim, não, tá ótimo. Agora eu tô vendo até aqui. Vamos... Tá jóia. Vamos lá. Bom, gente. E aí, retomando, então, nós falamos de obrigação de dar coisa certa. Retomando essa parte, nós vimos que também há outra situação que pode acontecer, que é quando o bem ele se deteriora, né? Quando ele se destrói parcialmente, né? Ou seja, então significa que ainda o bem ele pode ser entregue, mas não nas condições prévias que foram avançadas. Então, aí nessa situação, nós vimos que a necessidade o quê? Que ele vai ter um dano. Aí usamos o exemplo do veículo de novo, ele vai ter um batido, né? um dano na lataria, que obviamente ele não vinha com essa característica inicialmente. E aí o que acontece? Na situação quando é sem culpa também, como nós vimos, por exemplo, cai a suposta pedra, naquele exemplo, que ela danifica a estrutura do veículo, em contrapartida temos a situação com culpa, que é quando no ato daquela entrega ele produziu aquela situação, bateu o veículo, furou o sinal vermelho, aqueles exemplos que nós usamos em aula, né? E acabou gerando um dano no veículo. Aí ela gerou uma culpa, porque ele produziu o ato, ele participou disso, ele produziu a ação, né? E aí, nessa situação, gente, significa dizer que, quando envolver sempre a questão de com culpa, significa dizer que ele vai incumbir-se a questão de perdas e danos. Então, aí já temos esse aditivo a mais, tá? E outro ponto a destacar, gente, quando falamos em coisa certa, dar coisa certa, significa dizer que já se sabe qual é o bem, já se sabe quais são as características desse bem, e não restam dúvidas no que tange as características tanto de qualidade dele quanto também de gênero, né? Então já se tem todos aqueles elementos que nós listamos nas aulas anteriores, tá, gente? Pois bem, avançando um pouquinho mais do que nós vimos, gente, também vimos as obrigações de dar coisa incerta, né? E também ela se constitui numa obrigação de entrega, para que ela se consume, para que ela se configure, mas, em contrapartida, ela tem a característica de ser algo incerto. Ou seja, ainda ela não é certa, não se conhece acerca da totalidade das características desse bem ou desta coisa, né? Então, nessa situação, gente, a gente viu que, na verdade, a gente vai ter uma diferença no que tange a isso. Ou seja, uma delas é o direito de escolha, que nós vimos, né? Que é o que vai, na verdade, mudar, vai se distinguir, por exemplo, da obrigação de dar coisa certa. Quando nós falamos na questão de escolha, gente, ou seja, nós temos duas situações. Se há uma designação, quem é designado para escolher se vai ser o credor ou o devedor, ou um terceiro, né, que pode escolher qual é o objeto nessa relação obrigacional, ou quando não há escolha, gente, a regra geral ela vai dizer que caberá sempre ao devedor.
Então, significa dizer que o devedor, quando não há escolha, não está definido quem que vai entregar aquele bem, é quando justamente ele pode optar, então, entregar naquelas condições avançadas. Tá? E o que vai diferenciar, gente, a questão de ser uma coisa incerta é porque ainda nós não temos aquela totalidade das características do bem. Tá? E ela só vai se transformar... é importante lembrar aqui, gente, que a obrigação ela é incerta até certo ponto, ou seja, no momento em que é feita a entrega, ela já muda a sua característica e passa a ser algo certo, ou seja, ela passa a ser conhecido. Lembra que a gente falou a questão da ciência do credor quando ele recebe o bem, né, gente? Então, quando ele recebe o bem, ele já torna ciência. Bom, esse veículo é desta cor, ou é desta característica, enfim. Aí ela já não é mais algo incerto, e sim ela se constitui em algo certo. Então, a característica da obrigação de dar coisa incerta, gente, ela só é incerta até o momento em que ela não se configure na entrega. Configurando-se a entrega do bem, ela passa a ser certa, porque a gente passa, então, a conhecer as características desse bem. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa vão intervindo, tá? Chame aí que eu dou a voz a vocês, tá? Bom, a outra parte que nós vimos também, gente, são as obrigações de fazer, né? As obrigações de fazer, como a gente viu, na verdade, elas se constituem em cumprimento de algo através da realização de um ato ou uma situação que possa ter sido avançada entre as partes, né? Nós vimos também que o que vai diferenciar uma obrigação de dar de uma obrigação de fazer é justamente o fato de que a de dar a gente já tem o bem pronto. Então, ela só constitui-se a entrega, né? Então, um paga pelo preço e o outro entrega o bem nas condições avançadas. No entanto, no que diz respeito à obrigação de fazer, nós só vamos identificá-la. A sua diferença é porque, por exemplo, ele vai ter que fazer o bem primeiro, para depois entregar o bem. Então, ela exige que tenha sido feito um desempenho, uma ação, uma atividade. Aí a gente volta a recapitular aqueles exemplos que nós trabalhamos em aula, um exemplo daquela ideia do muro, né, da divisória de duas casas que nós elencamos, né? Que a situação em que o muro ele precisa ser feito primeiro para depois que ele possa ser entregue ao credor, né, a quem contratou o empreiteiro ou o pedreiro, né? Então, aí é por isso que se constitui uma obrigação de fazer. Então, o que é cobrado nessa situação, gente, é justamente o momento em que, se o pedreiro, aquele pedreiro contratado, ele vai cumprir a totalidade da finalização daquele muro, ou se ele vai deixá-lo por metade. Aí já se caracteriza o descumprimento obrigacional, que a gente viu que são buscados elementos para poder exigir que ele cumpra aquela obrigação, né, naquela devida condição, ou tem uma outra forma de resolução. Tá? No entanto, gente, a gente viu que essa obrigação de fazer, ela vai ter uma divisão também, né? Nós vimos que ela tem uma característica de ser uma obrigação de fazer de cunho pessoal, quando se diz respeito que é uma questão de personalidade, ou seja, uma questão personalíssima, que é quando, por exemplo, eu contrato alguém para fazer um trabalho, mas tem que ser somente Oi, o seu, Carlos. Está travando. Especificamente para realizar a obra. Aquele gasto, se não for ele, eu não quero o quadro, ou seja, tem que ser um quadro na característica daquela pessoa. Então, não pode vir um terceiro pintor e me entregar aquela obra, porque realmente não foi aquela pessoa que eu contratei. Tá? Por outro lado, gente, nós temos também a característica de obrigação que ela possa ser impessoal, ou seja, quando ela não exige aquele caráter de pessoalidade, ou seja, não necessariamente tem que ser aquela pessoa. O que eu quero é o cumprimento dela. Aí o foco da obrigação é outro, então não é mais a pessoa específica, independente de quem cumpri-la, não vai me interessar, mas sim que eu tenha a obrigação concretizada. O próprio exemplo do muro a gente pode utilizar também, né? Que eu contrato uma empreiteira, uma empresa, né? E ela pode mandar o pedreiro Paulo, o pedreiro João, para desempenhar o muro na divisória que eu contratei. O que eu quero, na verdade, naquele momento, que vai interessar na obrigação de fazer impessoal, é a conclusão do muro. Não me importa se vai ser A ou B que vai concluir aquele muro. Né? Então, eu já não estou contratando a pessoalidade junto, e sim apenas a realização da obra, né? Da empreitada, por exemplo. Tá? E aí também aqui vai incidir aquelas questões que nós vimos, né, pessoal? Quando for com culpa, lembrando que sempre, em regra geral, independente da modalidade de obrigações que nós estivermos falando, for se referir à questão de com culpa, significa dizer que na verdade, ela vai ter a indenização do valor do bem e mais
perdas e danos. Então, a fórmula clássica é sempre com culpa, incide perdas e danos, tá? E quando for sem culpa, gente, ou seja, na verdade, o devedor ele se isenta dessas perdas e danos, até desde que seja, claro, comprovadamente em que ele não teve uma ação que gerar o descumprimento daquela obrigação. Culpa ou sem culpa. Tá? E por fim, já fechamos nossa última aula, que foram 10 pela característica, né? E pessoal, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Acho que tem uma pequena queda aqui, é o sinal, mas vamos indo. Bom. Cada vez que alguém entra, aí quebra um pouco a conexão e aí a gente tem que esperar normalizar novamente. Vai sobrecarregando, eu acho, né? Vai sobrecarregando, Entendi. Ah, então tá. Tranquilo. Meu amor, não tem balé ainda. Voltou a internet, peraí. Deixa eu ver aqui. Diferença. Vamos ver aqui. Se tem aqui o áudio ligado aqui. Vem tomar seu café? Não quero. Ah, você vai ter que piscina hoje. Aqui para mim tem a opção do áudio aqui, pessoal, mas ele não... Ah, peraí. Aí nós ia colocar muito pequeno, aí... Agora sim. Entendi. Ah, ótimo. Agora ficou bom. Tá joia. Pronto, vamos lá. Voltando, então. Nós estávamos falando da obrigação de não fazer, só retornar um pouquinho ali, então. Que a obrigação de não fazer, a gente viu que ela tem uma característica omissiva, né? Que é quando a pessoa ela é considerada cumpridora da obrigação no momento em que ela não faz, então, o ato, quando ela não realiza o ato, né? Então, é uma omissão, não fazer, né? Por isso que justamente esse nome. E ela é cumprida, então, nesse ato, ou seja, ela não é caracterizada cumprida, gente, nas situações, em dois casos que nós vimos. Ela tem a obrigação de não fazer, que é caracterizada como reversível, né? Que ela vem a ideia de reversão, que ela pode ser restaurada, apesar do dano que possa vir a ser causado, e temos a característica irreversível, né, que é quando, por mais que tente fazer inúmeras situações, você não consegue retornar à situação anterior, ou seja, ao status quo, né? A reversível, nós vimos que, na verdade, ela também vai ter a subdivisão, né, gente? Sem culpa e com culpa, né? A sem culpa, gente, ela se caracteriza pelo fato que o devedor, nessa obrigação, ele não produziu o efeito, né? Então, na verdade, é uma situação, nós usamos até aquele exemplo vocês vão lembrar da aula, gente, da divisória, que tem o artigo 1301 do nosso Código Civil, que ele vai dizer que ninguém pode construir uma janela que não tenha um distanciamento do vizinho de pelo menos 1,5 metro no mínimo, né? Então, aí já é um caso de uma obrigação de não fazer. Então, significa que você não pode construir a janela num distanciamento menor que no mínimo desses 1,5 metro, né, distanciamento. Né? E digamos que, porventura, o devedor, o vizinho, nesse momento ele vai se tornar um devedor, porque quando ele faz algo, ele fica devendo obrigação a alguém, ele se constitui nesse polo obrigacional. Aí o que vai acontecer, gente? Nesse caso, o que vai acontecer? Esse devedor ele é visto justamente, ele vai sem culpa, na situação em que ele assume aquele erro, tá? Ou seja, ele diz assim, olha, eu fiz a janela, eu vi que não devia ter feito, eu peço desculpa, eu vou refazer, vou retirá-la daqui, ou seja, eu vou remover e vou restaurar a situação anterior. Ou seja, então aí nós temos uma obrigação de não fazer reversível sem culpa. Então ele reverte, ele retorna ao estado anterior, desfaz aquilo que ele havia feito e ele assumiu o erro, ou seja, então é uma característica sem culpa, né? Por outro lado, nós temos também a possibilidade da reversível com culpa, né? Quando ele faz a janela, mesmo apesar dele muitas vezes ele saber que é um impedimento legal nesse sentido, ou às vezes ele simplesmente nega-se a retirar, diz, não, eu não vou retirar.
aí justamente tem que ser buscados outros meios para que porque o credor, nesse caso, que vai ser o vizinho que está se sentindo lesado, para que ele venha justamente a desfazer aquela situação. Só que aí, para ele desfazer aquela situação, vai ter um custo, então o custo é totalmente por conta do vizinho que produziu, que construiu a janela, só que como ele é caracterizado com culpa, o que vai incidir mais, gente? Perdas e danos, né? Então isso vai se acrescer ali também, tá? E a característica, por fim, a gente dá a obrigação de não fazer irreversível, que é quando não há mais possibilidade de você reverter o que foi feito, né? Ela já está dizendo no próprio nome, tem duas situações também, ou com culpa ou sem culpa, né? A sem culpa, nós usamos um exemplo para caracterizá-la, vocês vão lembrar, pessoal, a questão do segredo, muitas vezes industrial, né? Que tem empresas, tem produtos, tem insumos, até citamos a Coca-Cola, né? Que tem a fórmula secular, já de mais de um século, né? Que ninguém sabe a fórmula mágica dela, vamos dizer assim, porque ela tem um sabor distinto dos outros refrigerantes de cola, por exemplo, né? Então ela tem uma distinção, né? Então, ela tem um segredo industrial. Então, poucas pessoas talvez saibam que segredo é esse que deve ser utilizado para produzir aquele refrigerante naquele sabor, naquela dosagem, né? E aí, digamos que acidentalmente isso vaze, né? Só que é comprovado que não houve intenção, por exemplo, do funcionário da indústria, né, em revelar aquele segredo. Então, aí, obviamente, é uma obrigação de não fazer, que ele não deveria ter feito, mas mesmo assim fez, só que ela é irreversível, como nós vimos, que não tem como, depois que você revelou o segredo, não tem como voltar atrás, né? Em contrapartida, ela é sem culpa, porque ele comprova que ele não teve culpa na divulgação ou que vazou aquela informação, tá? Por outro lado, gente, nós temos também a obrigação de não fazer irreversível, mas com culpa. Veja-se, aí quando, por exemplo, o próprio funcionário de má fé, ele vai lá e divulga o segredo para que um concorrente possa também tentar ganhar espaço naquele mercado. Ou ele mesmo saia da empresa e vá utilizar aquele segredo em seu benefício próprio, para tentar competir de uma forma desleal com a empresa que ele trabalhou. Então, isso, ou seja, ele está usando o segredo industrial de má fé, ou seja, com culpa, né? Então, se a empresa originária descobre isso, ela pode acioná-lo, né, e buscar justamente o que? Uma reparação com relação a isso, acumulada com perdas e danos, só que a gente sabe, ela é uma obrigação irreversível. Por mais que ele indenize a empresa, o segredo já foi revelado, não tem como voltar atrás, né? Então, por isso que ela se caracteriza, gente, nessa situação de irreversibilidade, daí, tá bom? Pessoal, essa foi uma pequena busca aí do que nós trabalhamos nas últimas aulas, foi bem uma recapitulação. Restou alguma dúvida das aulas anteriores? Ficou tranquilo, gente? Como é que a ideia de vocês? Se alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo, gente? Beleza? Tá. Eu vou mostrar agora para vocês o quadro que eu havia falado e a gente vai começar a falar um pouquinho da aula de hoje, que são as obrigações alternativas. Estão conseguindo visualizar aí, gente? Estão? Tá, beleza. Vamos lá. Deixa eu só mencionar aqui. Bom. Tá. Eu vou só minimizar a imagem de vocês, gente. Se alguém quiser falar alguma coisa, só interrompe o áudio e chama daí, tá? Que eu não vou estar vendo vocês aqui, porque eu estou focado na tela também, tá? Tá bem visível aí, então, pessoal? Tá. Então, esse material aqui, depois que eu confeccionei específico para essa aula, como se nós fizéssemos aquelas anotações em quadro, é justamente para a gente conseguir trabalhar nessa dinâmica aí, tá? E eu vou disponibilizá-los, depois eu mando via e-mail a vocês, para a gente já facilitar. Vamos ver se fica melhor assim, né? Vamos ver aqui, peraí. Aí, pronto. Pronto. Bom, pessoal, o que nós... Já está acabando o tempo. Nossa, mano. E eu não recebi nada de notificação aqui. Deixa eu ver se... Não diz quanto tempo tem, né, Kleber? 30 minutos, parece. É 30 minutos por aula. Ah, tá. Mas eu digo assim, não tem como ver quanto está correndo, né? Não tem um cronômetro, né? Acho que não. Não, não. Uhum.
Tá. Então, vamos fazer assim, pessoal, para nós não ser interrompido, logamos de novo essa aqui e começamos ela, que é a de hoje, daí, então. Tá? Tá. Já estou mandando lá no grupo o link novamente, daí, tá, pessoal? Vou deslogar aqui e vou mandar de novo, tá?